uma conferência, uma palestra, mas uma roda de bate-papo sobre história, um filme de história, possibilidades existenciais na universidade. Eu quero cumprimentar formalmente ao desculpem quebrar o protocolo, é porque eu não sabia que o Edivar já ia iniciar a conferência. Eu tenho que me explicar porque eu tenho que me ausentar agora. Desculpa, Edivar, desculpa por quebrar o protocolo, eu não tenho esse hábito de quebrar o protocolo de uma coisa importante. Mas assim, eu queria agradecer o convite dos estudantes, da importância de um movimento como esse, estamos construindo sua própria formação. Isso é sempre muito bem-vindo e pelo pouco tempo que eu estou aqui, a segunda vez que eu vejo o evento pelo produtivismo. Isso é muito importante lembrar dele. Eu queria explicar assim, todo mundo sabe, o curso está vendo um momento limite hoje do seu processo de reforma curricular. Entre alguns procedimentos para fazer e como, na penúltima reunião, o colégio já resolveu que eu deveria assumir a presidência da comissão de currículo, existe uma etapa que tem que ser cumprida hoje, sob pena de nós não cumprirmos o prazo de cadastramento, não termos currículo para ofertar no próximo semestre. Então, tenho que me ausentar para cuidar dessa etapa. Nós temos uma série de coisas para cumprir até o dia 20, para que façamos uma oferta. Nós somos o único curso da universidade que ainda não cadastrou a oferta definitiva, porque não temos um currículo definido legalmente ainda. Então, peço desculpas, primeiro por quebrar o protocolo, depois por essas delegâncias ter que sair antes, mas eu acho que algumas autoridades têm que ser cumpridas. Eu acho que é o momento de sentar e preparar o processo para enviar a pré-apresentação. Então, parabéns a todos, Edivar, Áurea, obrigado. À noite eu volto para a mesa retora. Obrigado. Bem, desculpado, o professor Alberto até me ajudou, porque deu tempo para rabiscar aqui um roteiro da conferência, que foi apenas imaginada. Mas, de toda maneira, subtrair da mesa da presença importante do professor Alberto, eu quero ainda cumprimentar formalmente ao companheiro Eduardo Machado, que está investindo na condição de representante do Centro Acadêmico de História, isso não é pouco. Tem um capital de um voto enorme que recorda essa condição. E também cumprimentar formalmente a professora Áurea, que vocês todos conhecem, e que nós somos quase irmãos siameses, porque inclusive entramos aqui no mesmo tempo. Nós fizemos um curso mais ou menos na mesma época, e fizemos o mesmo concurso e voltamos à universidade na condição de professores, exatamente no mesmo período, né? Então temos mais ou menos o mesmo tempo de Universidade Federal do Piauí. Sendo que ela deu uma fugidinha para fazer direito, mas depois viu que era uma grande porquinha que estudo só na história. Bem, eu entendi que digamos assim, a conversa que eu deveria ter com vocês hoje seria relativa à possibilidade para a docência universitária no campo da história. E aí é claro que quando você oferece uma temática como essa, você tem inúmeras possibilidades de abordagem dessa temática. E eu procurei pensar aquela que pudesse ter mais utilidade para aqueles que são potencialmente os futuros docentes de História do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí. Porque assim como aconteceu comigo e com a Áurea, e com o Paulo Ângelo, e com o Dalton, e com o Alcides, e com praticamente todos nós, em algum momento, estivemos no auditório exatamente na posição em que vocês estão. Então, acho que a palestra, eu pensei, vou encaminhar esta fala no sentido de capitalizá-la maximamente para a utilidade que ela possa ter para os estudantes de História, que logo mais serão os professores do Departamento de Geografia e História. Então, deixa eu rapidamente dizer como é que está organizado hoje a docência universitária no Brasil do ponto de vista formal.
E, ao lado disso, eu quero alinhavar ou sublinhar alguns aspectos históricos para mostrar como é que nós, no interior desse fluxo, fomos nos transformando. A Universidade Federal do Piauí, o Departamento de História e os próprios professores girando sobre si mesmos e tendo que buscar, obviamente, conexão com as mudanças, sejam mudanças que ocorreram no campo mesmo da história, isto é, no interior da oficina dos historiadores, sejam mudanças que ocorreram na formalização ou na normatização da prática docente universitária. Então, olha só, nas universidades brasileiras, nas IFES, nas federais, nós temos 4 classes de professor, cada uma delas com 4 níveis, e uma 5ª classe, esta praticamente inexistente na universidade. No Departamento de História nós temos um membro desta classe, que é o professor titular, mas é uma classe praticamente em extinção e provavelmente uma categoria, uma classe que será extinta com a criação breve, se Deus quiser, de mais uma classe, que será a de professor sênior. Então, quais são essas classes e quais são os pré-requisitos para a investidura destas classes? Para vocês compreenderem como é que a coisa funciona. Então, nós temos a primeira classe, a mais subalterna, é a classe de professor auxiliar. Professor auxiliar são todos aqueles que ingressam no ensino universitário na década de 90 para cá e que não têm o título de mestre. Então, os professores que são apenas graduados e que têm título de especialista, 1 ou 10 títulos de especialista em diferentes, eles ingressam na carreira de professor auxiliar. A segunda classe é a classe de professor assistente. Para a investidura na classe de professor assistente, é exigido o título de mestre. O professor terá que ser mestre. Isso significa que todos os assistentes da Universidade Federal do Piauí são mestres? Não. Nem todos os assistentes são mestres e nem todos os adjuntos são doutores. Por que razões? Pelas razões que eu vou apontar a seguir e que dizem respeito ao cumprimento dos interstícios entre um e outro nível e aos critérios de passagem entre uma e outra classe. Então, se a segunda classe, estou tomando de baixo para cima, é a de assistente, a terceira classe é a de professor adjunto. Para a investidura na classe de professor adjunto, é exigível o título de doutor. Eu já acentuei agora há pouco que não significa que todos os adjuntos são doutores, por razões históricas que nós vamos apontar, né? Então, adjunto, a exigência do título de doutor para ingresso na carreira acadêmica. Finalmente, o que teve inclusive uma repercussão nas eleições das universidades federais para a reitoria e diretoria de centro, foi criado há 4 anos, foi criada uma 4ª classe, a classe de professor associado. Ela é tão jovem, esta classe, que, como eu disse, todas as classes têm 4 níveis. Então, você encontra inúmeros professores da Universidade Federal do Piauí que estão na classe de auxiliar nível 4, de assistente nível 4, de adjunto nível 4. Mas você não encontrará nenhum professor em nenhuma universidade brasileira que esteja na condição de professor associado nível 4. O mais alto nível obtido por qualquer professor associado é necessariamente o nível 2. Por que razão? Porque, como é uma classe muito recentemente criada, e como são exigidos 2 anos no interstício para a mudança de nível, nós ainda não tivemos o tempo suficiente para a chegada à classe de professor associado 4. E aí, eu faço um parêntese para chamar a atenção de vocês para o seguinte: tudo isso que eu estou dizendo sobre